Olá, uma boa noite para você aí de casa. Começa agora o programa especial CNBB Orienta por uma política de paz. Estamos há praticamente 2 dias do primeiro turno das eleições que vão definir os próximos presidente e vice-presidente, governadores e os seus vices, além de deputados federais, estaduais e senadores. Por isso, esse programa, que é uma iniciativa da TV Aparecida e da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, quer refletir com você, eleitor, pontos para que, no momento do seu voto, você possa escolher com consciência e com o desejo de um país melhor para todos. E para nos ajudar nesse diálogo, estamos recebendo aqui Padre Paulo Renato Campos, que é o assessor político e institucional da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Seja bem-vindo, Padre Paulo Renato. Muito obrigado, Camila. Saudação a você e a todos que nos acompanham, nos assistem nesse programa. Estamos recebendo também aqui o Padre Toninho Alves, que é mestre em Ciências Sociais pela Universidade Gregoriana de Roma e doutor em Teologia pela PUC-Rio. Bem-vindo, Padre Toninho. Obrigado, Camila, também a todos que nos acompanham nessa conversa. E estamos recebendo também aqui Carlúcia Maria Silva, que é doutora em Ciências Sociais pela PUC Minas, pós-doutora em Psicologia Social pela UFMG e também é da Comissão Nacional de Fé e Política do Conselho Nacional do Laicato do Brasil. Bem-vinda. Muito obrigada, Camila, por esse convite. Prazer estar aqui. Bem-vindos a todos que nos escutam também. É um prazer recebê-los aqui essa noite para que a gente possa refletir um pouco sobre esse momento que a gente está vivendo no Brasil hoje. E a primeira reflexão que nós vamos trazer vem de Dom Valmor Oliveira de Azevedo, que é o presidente da CNBB e arcebispo de Belo Horizonte. Vamos acompanhar. Amados irmãos e irmãs da TV Aparecida, saúde e paz. A nossa fé cristã é mística, mas também profética. Isso significa que devemos permanentemente rezar, buscar o encontro com o transcendente, nos conectar com Deus, mas ao mesmo tempo, a partir desse contato com o sagrado, somos desafiados a construir um mundo ao sabor do Evangelho, porque nós somos cidadãos e cidadãs do reino de Deus a caminho dele. A nossa fé ensina que todos somos peregrinos, de passagem nesta vida a caminho do reino definitivo, o reino de Deus. Mas não podemos simplesmente cruzar os braços agindo com indiferença em relação às injustiças que mancham a sociedade onde vivemos. É tarefa cristã exercer a cidadania adequadamente, buscando contribuir para edificar uma sociedade mais justa, solidária e fraterna. Essa tarefa exige o compromisso com o voto consciente. A Igreja não indica partidos ou políticos, candidatos. A Igreja respeita a autonomia de cada cidadão na definição do seu voto, mas faz um pedido: vote conscientemente, pois o processo eleitoral é muito importante. As escolhas feitas nas urnas impactam decisivamente o presente e o futuro de seu Estado e de todo o nosso Brasil. Votar conscientemente é buscar discernir para reconhecer quais candidatos são capazes de fortalecer e praticar a política melhor, definida por nosso amado Papa Francisco na carta encíclica Fratelli Tutti. A política melhor é aquela que está a serviço do bem comum. Merecem, pois, o seu voto os candidatos e candidatas que, ao invés de buscarem o atendimento de interesses pessoais ou de grupos privilegiados, estão a serviço da vida. E não apenas em uma das suas etapas, mas em todas, da concepção à morte com o declínio natural. Lembremos que hoje muitas pessoas enfrentam a fome em nosso país. Há um descaso no tratamento da casa comum, ameaçando o futuro de todos nós. É tempo do voto consciente, para que possamos encantar a política, fazê-la sempre e cada vez mais uma expressão bonita da caridade, caminho para a construção de uma sociedade mais justa, solidária e fraterna.
Nós agradecemos, então, a palavra de Dom Valmor nesse momento de reflexão e para abrir o nosso programa especial. E a igreja no Brasil, ela sempre foi sinal de profetismo. E as palavras de Dom Valmor vão nos ajudar agora com as reflexões. O Papa Francisco coloca na encíclica Fratelli Tutti que a melhor política é aquela a serviço do verdadeiro bem comum e que a política é a forma mais alta da caridade. Como fazer a política em tempos polarizados, de fake news, com tanto ódio? Padre Paulo Renato, vou começar com o senhor. Como que a gente pode fazer essa melhor política nos tempos atuais? Então, Camila, eu creio que o Dom Valmor ele coloca bem, e Dom Valmor carrega nos ombros, junto com os outros bispos e a igreja no Brasil, essa história da CNBB e da própria igreja no Brasil, que é uma história realmente de profetismo, é uma história de se manifestar em momentos oportunos da sociedade, mas ela se manifesta, e talvez isso tenha ficado bem claro na fala de Dom Valmor, ela se manifesta não por opção partidária, mas por necessidade do Evangelho que repercute na doutrina social da igreja. Então, nós não temos condições de não nos manifestarmos. E num tempo de polarização, como você coloca, que também precisa ser muito bem entendido, porque essa polarização talvez coloque dois polos, e o que nós percebemos hoje, a palavra talvez seja mais forte, radicalização, né? E uma polarização radicalizada que despreza essa lógica da Fratelli Tutti, essa lógica de somos todos irmãos, despreza a lógica da disputa de adversários e coloca a lógica da disputa de inimigos dentro de um contexto polarizado que termina com essas violências que nós temos assistido. Talvez seja esse o momento mais oportuno para a igreja dar essa mensagem. Qual a sua reflexão? Como fazer política e a melhor política nos tempos atuais? O tema, ao centro da conversa do Dom Valmor foi a questão do bem comum. Então, o bem comum é o direcionamento, é a bússola que vai nortear o compromisso político. Mas aqui é importante a gente compreender o que é o bem comum. É um conceito, parece que meio abstrato, quando se fala de bem comum. Eu gosto do Papa João XXIII, quando ele fala de bem comum, ele toma o conceito personalista, que está na base da concepção, como sendo o conjunto de condições que favorecem o pleno desenvolvimento da pessoa. Conjunto de condições sociais. Isso apareceu em Pio XII, aparece na Gaudium et Spes, aparece na Mater et Magistra, em 1961, e o Papa João XXIII, na Mater et Magistra, ele detalha qual seria esse conjunto de condições sociais. Ele fala educação de qualidade, saneamento básico, pleno emprego, acesso à cultura, pavimentação de estradas, enfim, ele faz um elenco das chamadas condições sociais que favorecem o pleno desenvolvimento da pessoa. Porque, às vezes, vota-se simplesmente por uma empatia, ou porque ele é mais bonito, ou porque ele é engraçado, ele é hilário. Qual é o projeto político que está por trás desse candidato? É realmente algo que privilegia esse conjunto de condições sociais que favorecem o pleno desenvolvimento da pessoa? E aí vem o detalhamento que faz o Papa João XXIII, e o Papa Francisco, quando fala do bem comum, ele relaciona bem comum e inclusão social. Se nós temos esse conceito mais personalista no concílio, que é fruto da reflexão de Pio XII, o Papa Francisco, da Evangelii Gaudium, diz: o bem comum supõe a inclusão social. E diz ele, não haverá paz social, e é o tema, inclusive, dessa nossa conversa aqui, uma política de paz. Não haverá paz social enquanto não houver a inclusão social dos pobres. São pontos importantes. Carlúcia, como você pode contribuir na nossa reflexão aqui? Então, Camila, já os documentos do Vaticano II, né, pós-conciliares, nos lembra, sobretudo, a Populorum Progressio, né, a Gaudium et Spes, a paz enquanto fruto da justiça. Não se pode falar em paz onde impera, né, a desigualdade ou as desigualdades
e as injustiças que se manifestam de muitas formas. Então, Dom Valmor chamava atenção para a importância do momento eleitoral, a importância do voto consciente, e isso realmente é muito necessário. Só que não para aí no ato de votar, não é? É preciso que a gente pense, isso que os padres que me antecederam já lembraram bem, o projeto que esse candidato representa, ele está a serviço de quem ou de quê, né? Qual que é a história que ele traz, né? Então, tudo isso a gente precisa, a quem ele representa, porque a gente sabe que vivemos num país extremamente hierarquizado e que há representações muito claras e que, nessas representações, muitas vezes as classes populares, elas são extremamente alijadas de todo o processo de acesso a oportunidades, não é? Então, é importante olhar esse candidato, e aí é um exercício que nos leva a uma democracia representativa, mas é importante, sobretudo, tão importante quanto, exercitar a nossa participação no processo da democracia participativa, no pós-eleitoral. Tanto pensar em quem eleger, quanto acompanhar esse eleito, e não só acompanhar, mas utilizar, apropriar dos instrumentos de participação popular, né, social, cidadã, que está lá na Constituição Federal e que muitas pessoas desconhecem. E nesse momento agora, quando o eleitor vai até as urnas, olhar naquele candidato que ele votou na eleição passada, o que ele fez nesse período, nesse mandato que ele teve de 4 anos. Então, é importante também essa consciência que a Carluce trouxe para a gente aqui. E quando a gente fala do bem comum, uma das primeiras reflexões, inclusive estamos falando sobre isso agora, é sobre uma necessidade básica que é a alimentação, a fome. A fome, inclusive, já foi tema da campanha da Fraternidade 2 vezes e será tema a 3ª vez no ano que vem. Claro, também para pontuar essa nossa discussão aqui, a gente vai trazer dados, e quem fala conosco ao vivo agora é a nossa repórter Caroline Correia, que separou alguns dados para a gente. Boa noite, Carol. Boa noite, Camila. Boa noite, Padre Paulo, Padre Toninho, Carlúcia e a todos que nos acompanham. Em 2 anos, o aumento de pessoas sem ter o que comer aumentou em 73%, ou seja, um crescimento de 14 milhões de famintos. Passou de 19 milhões e 100 mil brasileiros em 2020 para 33 e 100 mil brasileiros em 2022. Os dados são da Vigilância Sanitária Alimentar e Nutricional, que foram coletados entre novembro de 2021 a abril deste ano, em áreas urbanas e rurais dos 26 estados brasileiros e também no Distrito Federal. Como vocês podem ver, em 2020, eram 9% dos domicílios brasileiros que passavam fome. Hoje são 15,5% dos domicílios aí. Mais da metade da população brasileira, ou seja, 58%, convive com a insegurança alimentar, que é a condição de não ter acesso pleno e permanente a alimentos. 3 a cada 10 famílias têm incerteza quanto ao acesso ao alimento. E a fome tem gênero. 6 a cada 10 casas lideradas por mulheres estão em algum grau de insegurança alimentar. E as regiões Norte e Nordeste convivem com as formas mais severas da insegurança alimentar. 60% dos domicílios das áreas rurais convivem com alguma insegurança alimentar. Desses, 18% das famílias convivem com a fome. E 21% dos lares de agricultores e familiares de produtores rurais foram atingidos pela fome. Aqui dá pra gente ver, que no Pará, 2,6 milhões de pessoas passam fome, no Ceará, 2,4 milhões. Claro que aqui em São Paulo são 6,8 milhões, somos a população maior, do Brasil. Eu fui até as ruas de São Paulo para ouvir o que as pessoas esperam com as eleições. Vamos conferir. Eu espero da política que essas pessoas venham votar as pessoas certas, para não acontecer o que está acontecendo, como já aconteceu e está acontecendo hoje em dia.
fome, a miséria, a corrupção está demais, o roubo está demais. Muita coisa está fora do normal. Então a gente tem que pensar direito em quem nós vamos votar. Como estudante, eu sinto muito impacto nos cortes na educação, porque tiveram muitos cortes nesses últimos tempos, muitas universidades fechando por conta disso. Então, eu acredito que deva investir sim, mas nessa parte de educação e parar de tirar dinheiro dessa área. E, lógico, continuar investindo na saúde, porque e parar de, negligenciar algumas coisas, né? Eu espero que o ano que vem, pelo menos quem ganhar, faça alguma coisa melhor para a gente, para o país, né? Para as pessoas pobres que estão passando fome, muita gente passando fome, né? Nesse país. É um absurdo um país com solo tão fértil e ter pessoas passando tanta fome, tanto mendigo, tanta pessoa morando na rua. Eu espero que mude esse ar de briga que a gente tem, né? De nós contra eles, de a gente é bom, eles são mal. Eu espero que a gente volte a ser um país unido, no bem comum, em prol de todas as pessoas e para o bem de todos, né? Obrigada, viu, Carol, por trazer esses dados. A gente falou de um ponto importante aqui, que é a fome. E uma outra entrevistada aqui falou sobre a educação. Como a gente pode pensar, Padre Toninho, a fome e a educação são dois pontos essenciais, né? A fome é a base, mas a educação também é a base. Como que a gente pode pensar isso para o próximo ano? Sem dúvida, aí, quando falava a questão da fome, apresentando esses dados macabros ali de insegurança alimentar, eu me recordava do Papa Francisco que diz: enquanto houver alguém passando fome, nós não podemos dormir sossegados. Nós, cristãos, e claro também os gestores, aqueles que estão à frente, com a possibilidade de criar políticas públicas que possa atender a toda essa demanda que infelizmente cresceu. Alguém disse ali, né, como que pode o nosso país tão fértil e ter esse tipo de mal, né, de pessoas, de pessoas passando por esse drama, que é não saber se vai poder almoçar amanhã ou jantar hoje à noite. E sendo que nós somos os maiores exportadores de grãos para o mundo, o Brasil alimenta o mundo, mas não alimenta a sua população. Então, tem alguma coisa errada ali nessa lógica macabra que traz lucros através do agronegócio, porém não traz o alimento na mesa do brasileiro. Claro que a educação, aquela menina ali salientou bem, né, aquela entrevistada, dizendo que essa é uma dimensão fundamental para o crescimento também da população. Todo país, para se desenvolver, deve investir na educação. Educação não é gasto, educação é investimento. Educação e saúde, alguém também falou da questão da saúde, né? São sempre temas candentes e que estão aí em pauta quando se pensa naquele que será eleito. Mas aqui, até acho que a Carlúcia fez uma reflexão sobre isso, ninguém é salvador da pátria. Aliás, desconfie daquele que se apresente como salvador da pátria. Se eu for eleito, no dia seguinte eu vou erradicar a fome, no dia seguinte eu vou resolver todos os problemas. Sabe, com estralo de dedos, vou resolver tudo. Desconfie desse discurso messiânico. Deve ser feito que envolvendo a população, envolvendo os segmentos, envolvendo os movimentos sociais, criando os grandes conselhos, etc. É assim que nós vamos resolver os problemas brasileiros. Desconfie daquele que se apresenta como salvador da pátria. Carlúcia, você que está, né, que é professora, que tem uma carreira acadêmica, a educação ela é um ponto fundamental para a gente vencer a fome de alguma forma a longo prazo? Olha só, quando falamos em educação, é importante que a gente pense a educação enquanto um processo focado na educação formal, sim, não é? E essa educação formal que começa lá na educação infantil, não é? O acesso não só ao conhecimento cognitivo, não é? Mas as condições básicas para não só o acesso, mas também a permanência. A gente sabe que grande parte da nossa população pobre, historicamente excluída, e aí é uma população que tem rosto, que tem cor,
né, que são jovens, que são crianças, que são pretos, porque trazem a herança escravocrata, não é, que durou no país quase 400 anos e que permanece ainda hoje. Quantos jovens hoje até conseguem concluir o ensino superior e acabam trabalhando em coisas que não têm nada a ver com a formação para a qual ele se preparou, se dedicou, não é? E eu, enquanto o padre Toninho falava, eu fiquei pensando numa reportagem que saiu no Estado de São Paulo, me parece que na sexta-feira, sobre a questão da alimentação escolar, né? A falta de investimento enquanto política pública na alimentação escolar, que colocam muitas escolas em condição de precariedade. Um ovo cozido, dividido para 4 crianças. Essa imagem, ela rolou nas redes sociais, ela rodou, não é, e tornou-se assim algo de reflexão para muitos que viram aquilo, né? Então, a educação, ela é sim o caminho para uma transformação, para uma mudança, para a construção de uma nação enquanto povo, né, enquanto cidadania. Então, a fome, ela é muito mais do que a fome. A fome que nós estamos vivenciando de forma assustadora, ela denuncia a ausência de acesso a oportunidades de muitas coisas, não é? E que, ao mesmo tempo, ela carrega consigo rostos de mulheres, porque os nossos lares são chefiados pela grande maioria de mulheres, mulheres pretas e pardas, mulheres que são mães, chefes de família, mulheres que, na sua maioria, sofrem violências, não só a violência física, né, mas a violência que nega a elas e aos seus o direito de viver com dignidade, vivenciar o projeto tão sonhado por Jesus, que é: eu vim para que todos tenham vida, e vida em plenitude. Padre Paulo Renato, então a gente falou da fome, da segurança, da moradia, tudo isso está interligado aí para a gente pensar nessas eleições. Isso, e eu queria destacar dessa nossa conversa, primeiro, a oportunidade de estar conversando com a Carlúcia, que é uma leiga engajada, participante na vida da igreja, o padre Toninho, que foi meu professor, a riqueza de quem está nos assistindo, de saber que esses dados, e o que nós estamos conversando aqui, é coisa séria, é real. Esses números são reais. Só desconfia desses números quem não vive o chão do povo brasileiro. Quem não está no norte, sabe que o norte e o nordeste são privilegiados com essa fome. Essa fome escolhe, ela não é aleatória. E porque ali tem ausências de políticas públicas. Ali tem necessidade de um Estado que faça uma proteção social, um colchão de proteção social, para que essas pessoas consigam sobreviver. Então, desconfiar desses dados e dizer: eu não sei se é bem assim, porque o nosso país é rico, aí entra naquilo que o padre Toninho alertou. Como é que nós podemos viver uma desigualdade tremenda, um país batendo recordes de safra, e nós temos 33,1 de fome no Brasil? Não cabe, é inadmissível, né? A fome, que vai ser, como você já ressaltou, tema da campanha da fraternidade do ano que vem, a fome, ela, retomando um pensamento do Papa Francisco na Fratelli Tutti, os bispos, na mensagem que escreveram ao povo, diz que é um fato criminoso. É criminoso a fome no Brasil. Por quê? Porque nós temos comida. Então, tem alguma coisa errada. E essa coisa errada esbarra no conceito de bem comum que o padre Toninho destacou, de inclusão social que o padre Toninho destacou. Não pode, isso está errado. É essa economia que mata, é esse sistema que coloca o produto que deveria estar na mesa do brasileiro como uma commodity a ser vendida no exterior, precificada por quem sabe quem.
hoje você deve olhar essas eleições, e principalmente quando você escutar a expressão assim, eu sou um candidato, eu sou uma candidata que defende a vida, você não se esqueça que essa vida é vida integral. Ela é desde a concepção até a morte natural, como bem ressaltou Dom Valmor, mas ela passa pelos direitos sociais e humanos de cada indivíduo que nasce. Então, não me basta defender a vida na sua concepção ou na sua morte, no seu caso natural, e desprezar, esquecer, na hora que esses candidatos alcançam cargos públicos, em projetos fundamentais que privilegiam um mercado especulativo, como diz o Papa Francisco, uma economia que mata, e descartar aqueles que mais precisam, principalmente os pobres. Compromisso de uma sociedade justa, democrática e igualitária é de todos nós. Na encíclica Fratelli Tutti, o Papa Francisco fala sobre a amizade social, inclusive a gente já falou um pouco sobre isso aqui. E nesse documento, o Santo Padre fala que é necessário buscar o encontro com os setores mais pobres e vulneráveis. Como promover esse encontro quando o assunto é política? Como pensar em políticas públicas que garantam educação, saúde, moradia? Padre Toninho, a gente estava falando no primeiro bloco sobre essas políticas públicas, sobre esse bem comum. E na mensagem, inclusive, o Padre Paulo Renato falou um pouquinho sobre a mensagem ao povo brasileiro, que foi emitida por todos os bispos na Assembleia Presencial da CNBB aqui em Aparecida. E os bispos falam sobre também a preocupação com a manipulação religiosa, com as fake news. Como a gente pode continuar o nosso papo a partir dessas reflexões? Bom, eu quero primeiro pegar um gancho da sua fala, que é a questão da amizade cívica, né, que deve caracterizar a política, que tem tradição, inclusive, na própria ciências políticas e na própria compreensão da política. Assim era compreendida no mundo grego. Aristóteles já falava da amizade cívica, depois Santo Tomás fala de amor social, que, aliás, é o subtítulo da Fratelli Tutti, amizade cívica e amor social, e é um dos princípios da doutrina social da Igreja, o amor social, que João Paulo II fala sobre solidariedade, como sendo esse amor que se dirige não a uma pessoa específica, mas ao conjunto da sociedade. A Fratelli Tutti fala do amor ilícito, que é esse amor, essa caridade dirigida a uma pessoa individualizada, e o amor imperato, que é aquele amor, e cita São Tomás de Aquino, inclusive, que leva a mudar as estruturas, a transformar a sociedade. O exemplo que o Papa Francisco dá, e aí eu entro na tua questão, ele diz, olha, alguém que, de repente, vamos lembrar o exemplo de São Cristóvão, ele lembra lá, transporta alguém no ombro para atravessar um rio, está fazendo uma caridade, está fazendo um amor ilícito. Mas aquele que faz uma ponte está fazendo uma macrocaridade, porque não só um vai atravessar, mas vários irão atravessar ao mesmo tempo, veículos irão também atravessar. A igreja cumpre um papel, Padre Paulo Renato, que muitas vezes não é dela, mas por cumprir os momentos exigirem essas necessidades. Momentos que seriam para que políticas públicas fossem cumpridas, mas a própria igreja, por ver o próximo sofrendo e por seguir a lógica do evangelho, que é do amor, a igreja acaba assumindo uma responsabilidade que muitas vezes não é dela. Então, ela assume e sempre assumirá. Como disse o Padre Toninho, faz com excelência. Haja vista as nossas paróquias, os nossos centros de atendimento, os vicentinos e tantos movimentos e grupos da igreja que estão nas ruas, nas praças, acolhendo pessoas. Faz e sempre fará. Contudo, nós gostaríamos de ver um Estado que tivesse representantes com condições de estruturar políticas públicas, porque nós pagamos impostos. Nós pagamos impostos justamente para que o Estado consiga chegar até as pessoas e para que esse Estado se realize como um Estado de bem-estar. É almejado? É uma utopia, algo a ser alcançado? Mas deve ser perseguido. Nós não podemos desistir com isso, né? E quando a igreja se pronuncia dessa maneira, nós vemos um tempo tão difícil que os bispos tiveram que, em 2018, na 56ª Assembleia, escrever que a igreja faz isso por causa do Evangelho. Ou seja, a igreja não faz isso por opção partidária, política, a igreja faz, denuncia, cobra por causa do Evangelho.
E tem pessoas que, ao entenderem essa cobrança como algo político, perseguem. E os bispos tiveram que escrever, tem até uma expressão nessa última mensagem, estamos em tempos de reafirmar o óbvio. Os bispos tiveram que escrever, olha, se não entenderam, vão falar mal e vão perseguir, ficaremos com Jesus, que foi perseguido, né, na lógica das bem-aventuranças. Então, eu acho que é muito importante compreender isso. Você tocou num ponto, Camila, se você me permite, eu gostaria de comentar um pouco. Você falou da manipulação religiosa. É justamente por isso. Por ser fiel ao Evangelho, é que a igreja atua, como disse o padre Toninho, no momento e no problema, mas na estrutura. Por ser fiel ao Evangelho, por correr no nosso DNA, no nosso sangue de cristão, essa paixão por um mundo mais justo, por um mundo igualitário, por um mundo onde as diferenças sejam superadas cada vez mais, é que nós buscamos atuar na estrutura, buscamos denunciar aquilo que não está correto. Então, infelizmente, a manipulação religiosa, ela coloca o nome de Jesus, ela coloca os valores do Evangelho, os desvirtua, essa expressão está na mensagem dos bispos, os desvirtua os valores do Evangelho em favor de um grupo político ou de uma opção. E aí nós temos problemas, porque todas as vezes que isso acontece, e é muito importante dizer isso, seja para lá ou para cá, para qualquer candidato, todas as vezes em que se usa os valores evangélicos, você desvirtua ele daquilo que é essencial, porque o seu uso e a sua manipulação não é a manipulação de uma ideologia, é a manipulação de uma reflexão que é da tradição da igreja. Nós não podemos permitir isso de maneira alguma. Por isso, atento você que está em casa. O nome de Jesus hoje sai muito fácil na boca das pessoas. Precisa ver se carrega com isso o compromisso necessário que precisa ter para anunciar esse nome. Carlúcia, você que trabalha diretamente com os leigos, é uma leiga atuante também. Como promover um debate como esse aqui, entre os leigos? Então, olha só, a gente tem trabalhado bastante, né? Não só a partir do ano do laicato, né, o documento da CNBB, Cristãos, Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade, documento número 105, como a cartilha, o caderno de estudos, Encantar a Política, né? Agora, nós somos frutos de processos históricos, né? E a nossa formação não só humana, mas também cultural, passa por um processo, né, de naturalizar as desigualdades, naturalizar a pobreza, criminalizar os empobrecidos, não é? Então, quando o Papa Francisco fala da cultura do encontro, passa por questões minúsculas, no cotidiano, na nossa relação em casa, nas nossas relações no trabalho, né, nas nossas formas de compreender a vida e compreender o mundo também. Não é? Então, essa cultura que ele nos convoca, ela está muito presente também nessa ligação fé e conhecimento. Porque compreender o mundo, a vida, as pessoas, as relações, passa pelo diálogo com as outras ciências. A teologia, com a antropologia, com a sociologia, com a ciência política, com a filosofia, com a psicologia, e por aí vai, né? Ou seja, como dizia o nosso querido Papa Francisco, tudo está interligado. É preciso pensar estruturas transformadoras que passam pela política, pelo modo de fazer política, pelo acesso a políticas públicas, mas passa por nós também, nas relações que nós construímos cotidianamente. E como tudo está interligado, né, o cuidado também com a casa comum, com o meio ambiente, a igreja no Brasil, assim como o próprio Papa Francisco, tem manifestado uma grande preocupação
com o avanço do desmatamento da Amazônia, as queimadas, as consequências da mineração, enfim. A gente vai agora voltar para falar com a Caroline Correia, que ela tem dados sobre esse avanço do desmatamento no Brasil e sobre essa situação ambiental. Carol. Camila, vamos abordar agora os dados do Instituto Homem e Meio Ambiente da Amazônia, que aponta o maior desmatamento nos últimos 15 anos. Em 2022, a área desmatada da Amazônia Legal foi de 10.781 km². A área desmatada equivale a 7 vezes a cidade de São Paulo. Áreas desmatadas em 2021 e 2022 chegam a 21 mil km², quase o tamanho do estado de Sergipe. Nos últimos 12 meses, 36% do desmatamento ocorreu na divisa Amazônia, Acre e Rondônia. Aqui podemos ver que 97% das áreas da Amazônia passam por conflitos de terra. Os assassinatos cresceram em 75%. Além disso, 80% dos casos foram nos estados da Amazônia Legal. Agora vamos ouvir a palavra do Dom Giovanni Pereira de Mello, que é presidente da Comissão Episcopal Pastoral para Laicato, que fala da importância do leigo para fazer a diferença nessas eleições. No próximo dia 2 de outubro, nós, cidadãos brasileiros, vamos nos dirigir às urnas. É um momento importante, histórico da democracia. Vamos eleger deputados e deputadas estaduais, deputados e deputadas federais, senadores, senadoras e o presidente da República. Vamos eleger aqueles que vão elaborar as leis, elaborar as políticas públicas para colocar o nosso país no rumo do crescimento, do desenvolvimento, da superação das desigualdades sociais, de forma que todo brasileiro, todo cidadão, cidadã, se sinta incluído, se sinta participante. Daí a importância nossa de cristãos leigos e leigas, de forma consciente, eleger aqueles que vão conduzir o nosso país a elaborar as leis para a superação das desigualdades sociais ainda existentes em nosso país. A política é a melhor forma da gente viver a caridade, é uma forma sublime de viver o amor, de viver a caridade. Então que nós participemos de forma consciente da política, das eleições, de forma que nós possamos fortalecer a nossa democracia e elaborar leis para que nós possamos superar as desigualdades sociais em nosso país. Falando aí do papel do leigo, da importância do leigo se engajar, Padre Paulo Renato, nós tivemos esse ano a Lei Junho Verde, que foi sancionada, que prevê, então, nesse mês de junho, durante todo o mês de junho, campanhas que alertem aí sobre o cuidado com a casa comum, e na lei, inclusive, tem o termo ecologia integral. E falando sobre esse processo de iniciativas populares, essa lei que foi iniciativa da CNBB, como os leigos podem contribuir para que leis possam ser votadas, projetos de leis possam chegar ao Congresso? Isso faz parte, Camila, dessa democracia participativa, que a Carlúcia já destacou, que o Padre Toninho já destacou, e que não pode se limitar ao momento do voto. É importante que você escolha bem o seu candidato ou candidata. É importante chamar a atenção aqui nesse processo, que quando a gente fala em candidato e candidata, e você que está em casa escutando essa nossa conversa, porque é assim a nossa reflexão, a gente já pensa na presidência da República, mas é tão importante ou mais que você tome cuidado com o senador que você vai votar, senadora, com o deputado federal que você vai votar, com o deputado distrital que você vai votar, com o deputado estadual que você vai votar. Porque as grandes decisões do país passam pelo Congresso Nacional. Então, a geração de leis, as iniciativas legislativas passam pelo Congresso. Agora, a população precisa participar. O Padre Toninho já disse dos conselhos, já disse da importância dessa participação ativa. Então, é fundamental. E, dentro dessa participação, a CNBB, que já tem um histórico de
de leis que ajudam no Brasil, a Lei 9840, que fala da compra de votos, a Lei da Ficha Limpa, e agora o Junho Verde. O Junho Verde vem na esteira dessa amplitude dessa ação social, né? O Papa Francisco ele inclui nessa ação social, nessa ação política, a questão da ecologia. E uma ecologia integral, né? E aí, do coração da CNBB, da presidência da CNBB, surge a ideia de deixar algo para o Brasil, registrado em lei. E aí começa-se, em 2019, um processo de procurar os parlamentares, e nós recebemos apoio de diversos parlamentares, e é muito importante dizer isso, de diversos partidos, que se colocaram à disposição para que esse projeto caminhasse. Via Câmara, Senado, volta para o Senado, volta para a Câmara, e foi feito todo este trâmite dentro das comissões, até que nós tivemos a oportunidade de, recentemente, ver promulgada a Lei do Junho Verde. E ela diz que será uma iniciativa do governo federal a promoção e celebração do mês de junho como mês de conscientização da ecologia integral. Então, esta iniciativa, que se torna lei, que tem o carimbo da Igreja do Brasil na sua raiz, no seu nascedor, agora ela precisa se concretizar. Então, é aquilo que você dizia, você perguntava, como é que se participa? Participa realizando agora, porque a conquista está feita. Agora ela precisa se materializar. Então, você precisa, você que está nos assistindo, perguntar aí na sua cidade, para o seu vereador e para o seu prefeito, como é que isso vai acontecer no seu município. Perguntar às autoridades como é que isso vai acontecer no Estado, como é que isso vai se concretizar, movimentar movimentos sociais, igrejas, instituições, para que o mês de junho realmente foque nesses dados. E eu repito o que eu já disse sobre a fome. Desconfiar de dados é legítimo. Agora, desacreditar dados é o mesmo caminho lógico de desacreditar a ciência, a comprovação, o dado técnico, e aí nós entramos num campo de terra de ninguém. Nós temos referências, nós não estamos bem na questão ambiental. Isso precisa ser corrigido. Padre Toninho, então, a bola está contigo. Como que os leigos podem ajudar na preservação ambiental? A gente está vendo dados alarmantes aí, principalmente quando a gente fala da Amazônia. Na questão ambiental, a ação dos leigos, né, que você coloca, o Paulo já trouxe algumas nuances. Eu sempre gosto de trazer o exemplo de Jesus. Quando, nas tentações, o demônio falou para Jesus, pega essas pedras aqui, transforma em pães. Jesus censurou, né, que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Por quê? Porque pedra não foi feita para virar pão e ser comida. Pedra foi feita para ser pedra e ficar na natureza. Jesus não mudou a finalidade da natureza em benefício próprio. Poderia ter feito naquele momento, mas não quis usar da natureza em benefício próprio. Então, aqui eu vejo que tem aqui um viés para a gente pensar na questão ambiental, quando essa questão ela é manipulada em benefício próprio. Às vezes até de maneiras localizadas, quando de repente ali na surdina eu vou disfarçando e corto uma árvore que tem no meu quintal, ou eu desmato um pedacinho lá devagarinho para ninguém perceber. Então acho que usar da natureza em benefício próprio nesse sentido, no interesse próprio, vai impactar numa questão um pouco maior. E o Papa Francisco diz na Laudato Si que a questão ambiental ela é importante, por quê? Porque ela impacta na vida dos pobres. Eles são os que mais sofrem com as questões ambientais. Como a gente pode continuar essa reflexão do meio ambiente, desse cuidado com a casa comum? Então, nas próximas eleições, como a gente escolher um candidato que pense também nesse cuidado? Então, enquanto o Padre Toninho e o Padre Roberto, né? Paulo Renato falava, eu ficava pensando que essa questão ambiental, independente de onde quer que nós estejamos, né, ela nos atinge a todos, né? E a natureza ela vem dando sinais disto. E aí o Papa Francisco, na Evangelho Gaudium,
ele chama a atenção, não, na Laudato Si, melhor dizendo, ele chama a atenção para o grito da terra e o grito dos pobres. Nesse ser afetado pelas questões ambientais, os pobres e a terra são aqueles que, de uma forma mais incisiva, né, sofrem as consequências. Então, nós, falando a partir do lugar que eu ocupo, nós somos desafiados permanentemente a construir uma cultura de paz. E falando exatamente sobre esse desencantamento com a política, a gente está quase chegando ao fim do nosso programa, mas nós fomos às ruas e tem mais algumas entrevistas de algumas pessoas que falam exatamente sobre esse momento de desencantamento com a política, sobre as incertezas do futuro. Vamos ver. Nosso maior problema é essa polarização, né? De saber o que é de direita, de esquerda, o que é melhor, pior. Eu acredito que se a gente entender um pouquinho do que é bom de cada coisa, a gente vai ter um Brasil um pouco mais amigável para se discutir um pouco sobre política e entender quais são os problemas realmente. A diferença social que existe hoje é enorme aqui no nosso país. A classe pobre cada vez mais pobre, a rica cada vez mais rica. Eu falo isso que eu trabalho com trabalho social há 20 anos, né, com crianças carentes. Eu estou vendo que essa divisão está cada vez crescendo cada vez mais. Eu vejo que a questão dos políticos não estão trabalhando dessa forma, as promessas são enormes, a gente vê que de repente no papel que está sendo posto, sendo colocado, não está sendo efetivo para a população. Ninguém entra para fazer alguma coisa, todos entram para nada. Eles prometem, mas na periferia não tem escola, não tem creche, não tem uma condução digna, não tem um metrô bom, não tem nada. O investimento está sendo zero. As escolas que eles dizem que é período integral para as pessoas que realmente precisam, não tem. Até existe, mas não tem vaga. Padre Toninho, para a gente chegar ao fim do nosso programa, como fazer com que no próximo domingo as pessoas possam ir às urnas acreditando que podem fazer a diferença? A gente precisa, de fato, acreditar que é possível sim uma política melhor. E aí, então, esse trabalho da CNBB, né? Do encantar a política, que é um projeto formativo. E eu sempre digo que o grande problema de fé e política, eu falava aquele nível das motivações de fé e política, infelizmente acabou virando fé e eleições, porque nós fazemos uma formação política do povo, entre aspas, nos anos eleitorais. Então, fé e política, com o passar do tempo, virou fé e eleições. Sendo que deveria ser um trabalho aprofundado. Uma conversa como essa que estamos tendo aqui, poderíamos tê-la, sei lá, quase todos os anos, ou 2 vezes no ano, que a TV Aparecida faria um bem enorme para a população, seja pela credibilidade que a TV Aparecida tem junto aos fiéis e ao povo em geral, de levar esse tipo de formação para as pessoas. Eu fico com um mote, né, da Lei 9840, né, contra a corrupção, que dizia o seguinte: voto não tem preço, tem consequência. Então, pense nas consequências do seu voto. Pense que mundo você quer deixar, ou proporcionar, ou contribuir para gerações futuras, né? E que liberdade é essa? Porque a liberdade, ela só é possível com o desenvolvimento integral, em que as pessoas possam desenvolver-se plenamente. Essa é a função da política, o bem comum que tanto queremos, que tanto desejamos e que tanto precisamos. Os bispos terminaram a mensagem ao povo de Deus dizendo que a gente deveria participar ativa e pacificamente das eleições. O pacificamente é excluir toda essa polarização odiosa que nós estamos vivendo, onde o outro é inimigo. Não entre nisso. Nós estamos aí na reta final, está faltando alguns dias, não entre nisso. Isso deve se acirrar cada vez mais e nós não somos da violência. E a participação ativa é você se informar, dá tempo. Se você não tem ainda, você que está assistindo a gente, não tem ainda seu candidato, sua candidata, procure. Por exemplo, tem grandes iniciativas
Padre Toninho mostrou aqui o Encantar a Política, o Regional Sul 2 fez uma cartilha, a REPAM, a Rede Eclesial Panamazônica Brasil, REPAM Brasil, fez o Eu Voto pela Amazônia, que não é só para a Amazônia, mas todas as pessoas deveriam olhar como é que é a postura ecológica do seu candidato, dessa ecologia integral, a defesa da vida, os bispos falam defesa da vida, da família, valores como família, não são valores de um grupo, são valores nossos. Então, olhar os nossos valores, defender a vida é nossa missão. Então, olhar bem se a postura desse candidato ou candidata realmente representa aquilo que você pensa como fé, como igreja, e não tem como dissociar uma coisa da outra. Não tem como você votar num projeto que não represente aquilo que é verdadeiramente, que são os valores do Evangelho. Eu só tenho para agradecer e dizer muito obrigado por essa oportunidade. Agradeço muito, viu, a disponibilidade de vocês, a participação e a possibilidade de estarem conosco nesse dia. No próximo domingo, no dia 2 de outubro, não deixe de exercer a sua cidadania e o seu direito democrático ao voto. Vá às urnas, o voto é uma missão. Escolha o seu candidato, analise as propostas dele e reflita. É este o Brasil que eu quero? É esse o país que vai pensar nos mais pobres, nos mais vulneráveis? Que tenhamos paz na política. Agradeço a sua companhia, uma boa noite e um bom voto consciente.